Entre meados de 2006 e 2007 eu me deparava com uma chamada de filme no SBT que me chamava muito a atenção porque tinha um canguru falando. Guru Jack, você não pode perder. Tela de sucessos. E se tem canguru falando e o nome do filme é Canguru Jack, é de se esperar que esse bicho é o protagonista do filme, né? É claro! Eu fui lá tarde da noite, no auge dos meus 7 anos, ignorando os avisos da minha mãe de que eu tinha que acordar cedo no outro dia, e resolvi assistir esse filme. Até que chegou o momento em que eu percebi que eu tinha sido enganado. Esta é uma aventura pra bicho nenhum botar defeito. Meus amigos, eu caí num golpe, como a grande maioria de vocês que assistiram achando que ia encontrar esse canguru falando. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre esse filmaço enganador chamado de Canguru Jack. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque depois de eu contar a história desse filme pra vocês, eu vou explicar exatamente o motivo disso aqui ser essa confusão e do marketing ter feito o maior clickbait pra gente assistir esse filme. O filme começa com a narração mostrando os nossos protagonistas na infância. São eles o Charles e o Louis. E eles estão em um dia comum na praia ali, eles fizeram uma amizade legal, tudo mais, e etc e tal. Vale ressaltar que a mãe do Charlie, né, tá tendo um relacionamento com um mafioso, um tal de Salvatore. E aí, em um determinado momento, o Charlie quase vai se afogar ali na praia. É quando o Louis surge e salva a vida dele. Aquele momento mudou. Desde então eles mantêm um relacionamento de muita amizade ao longo dos anos. E aí a gente já tem um salto no tempo e vê eles adultos, né? O Charlie montou ali um salão de beleza, entendeu? Só que esse salão de beleza dele é financiado com o dinheiro do Salvatore e agora já é o padrasto dele, então é financiado com o dinheiro do crime. E ele sempre paga uma taxa pros capangas do Salvatore. E o Louis virou tipo um 71, ele vive de aplicar golpe na galera, então ele tá sempre aplicando algum golpe e tudo mais. E aí o golpe da vez dele é levar um caminhão recheado de coisas que não deveriam estar nesse caminhão para um determinado galpão ali. E ele vai justamente atrás do Charlie para pedir ajuda para ele não ir sozinho. O Charlie até que se nega a fazer isso, ele fica meio relutante, mas o Louis mete a carta do eu te salvei naquele dia na praia, eu arrisquei minha vida, eu sou um herói. Eu preciso que me ajude nesse lance 2 horas, é só do que eu preciso, isso é muito importante para mim. Eu tô ocupado, não vê que eu tô ocupado? Eu tava ocupado há 20 anos lá na praia também, querido. E aí o Charlie faz isso, né? Ele sempre faz esse esquema aí com o Charlie pro Charlie poder fazer as coisas que ele quer. E eles vão meio caminho para tentar entregar esse caminhão e fazer isso, só que a polícia dá conta dessa situação. Começa a perseguir esses 2 animais aí, eles saem ali por Nova York e tudo mais, tentam se esconder dentro de um galpão, conseguem escapar de lá, só que a polícia cerca todo aquele galpão, o local, pega o caminhão, os materiais apreendidos, todo o resto, eles assistem no noticiário de TV depois, que bom, aquele galpão era do Salvatore, então eles acabaram de quebrar o padrasto do Charlie. No que a polícia está chamando da maior apreensão de mercadorias roubadas na história da cidade de Nova York. E aí eles ficam morrendo de preocupado, eles já acham que vai dar alguma merda, que não sabe o que fazer, que o cara vai dar cabo deles, entendeu? E o Salvatore manda eles irem lá. E aí quando eles vão lá falar com o Salvatore fala, ó, eu vou ser benevolente com vocês, tá bom? Eu vou entregar pra vocês um pacote, vocês vão ter que deixar esse pacote lá na Austrália e depois disso o serviço de vocês está feito e vocês podem voltar. Façam isso porque aí sim eu vou perdoar vocês. Só que tem uma condição, vocês não podem abrir esse pacote, não podem saber o que tem dentro dele. Suspeito. E eles ficam felizes, né? Pô, a gente ia morrer, o cara deu isso aqui pra gente, pelo menos a gente tá safe. E aí eles vão-se embora pra Austrália pra poder fazer essa viagem. E do caminho, quando eles estão dentro do avião, eles até ficam meio, putz, o que será isso? O que será essa parada? O Louis principalmente fica maluco pra tentar descobrir o que tá dentro desse pacote, porque pode ser qualquer coisa. E aí o que ele faz? Ele consegue convencer o Charlie, os dois vão no banheiro, abrem um pacote e descobrem o que tem lá. E aí tem essa cena aqui que pra mim é uma das grandes cenas desse filme aqui, entendeu? É engraçado, deve ser porque eu gosto dessas estupidezes. Opa, pera, escorregou. Anda logo, me ajuda a pegar. Ah, meu Deus, essa é das grandes. Me dá aqui, deixa eu dar um beijinho de boa sorte, deixa. Não vai beijar nada, já chega a ter tocado nele. O avião desce e eles chegam no destino deles. Tem até uma confusãozinha ali com o pacote, eles ficam com medo de perder ele no meio do caminho, mas no final das contas dá tudo certo. Eles chamam um táxi e partiu entregar esse pacote. Só que lá em Nova York a gente descobre que, na verdade, o Salvatore mandou foi dar cabo dos dois. E esse pacote nada mais é que a bonificação do assassino. Ou seja, eles mandaram os caras pagar o assassino que vai matar eles mesmos. Essa sacada é engraçada. Eles arranjam uma caranga, né, depois de chegar a um determinado destino, e aí dentro desse carro eles vão curtindo, vão cantando, vão de boa. Só que aí no meio dessa situação, eles acabam
atropelando um canguru por acidente. Eles começam a ficar muito preocupados. Ficam, putz, merda, que a gente fez isso com o bichinho e tal e tudo mais. Descem ali do carro, né? Vão colocar ele ali num canto e tudo mais. E eles olham pro canguru e falam, cara, esse bicho aqui parece o Jack Legs. E aí o Jack Legs era um brother deles, né? Lá do Brooklyn. E aí eles falam, vamos botar um chapéuzinho aqui nele e tal. Bota o chapéu, ó, bota o casaco do próprio Luiz. E aí eles ficam brincando, tira foto com o cara, diz que ele é muito parecido e tudo mais. Só que aí o canguru acorda, porque ele não morreu nesse acidente, né? Quando ele acorda, ele mete os pés ali nos peitos do Charlie, o Charlie cai no chão, o canguru sai pulando e tal, saltitando. Eles começam a rir, porque foi uma situação muito engraçada e inusitada. Só que aí o Luiz para de rir, porque ele percebe um pequeno problema. O pacote com o dinheiro, os $50 mil, pô, ele tá dentro do casaco do Luiz, que agora saiu andando com um canguru. O canguru levou o dinheiro. Eles não sabem ainda, né? Mas esse canguru meio que salvou a vida deles. Eles começam uma saga pra encontrar esse bicho, entendeu? Só que eles ficam muito preocupados. Eles vão parar nas cidadezinhas mais próximas ali. O Charlie começa a beber cachaça pra moléstia ao lado de um cara ali, de um senhorzinho. Começa a beber pra caramba com ele. E o Luiz, ele diz que vai resolver a situação. Vai ligar pro cara, né? Que eles iam entregar o pacote, falar que eles tiveram um problema, mas que já eles entregam. E aí quando o Luiz liga pra poder falar com o cara que teve esse problema, o cara já vem com um tom ameaçador pra cima dele e ele já fica morrendo de medo e desliga. Só que ali na lista telefônica, né, ele vê que, putz, tem uma reserva ambiental. Talvez a pessoa que mora lá saiba onde é que esse canguru vai estar. E aí ele vai lá e encontra uma moça e começa a conversar com ela. Ela pergunta algumas informações e ela diz que provavelmente tem uma região ali onde ele pode encontrar esse canguru. Então vai precisar de um avião, arma com tranquilizante. Faça uma lista. Aí ele fica muito feliz e vai voltar pra falar com o Charlie sobre essa ideia dele que ele teve aí e tudo mais. Quando ele volta lá no bar, o Charlie já tá na manguaça, morrendo de bebo. Engraçadinho, porque eles começam a conversar e falar, vamos ligar ali pro piloto, né, que tem pra descobrir se a gente arranja algum piloto de avião pra poder sobrevoar com a gente a região ali e encontrar o canguru. E quando eles ligam, quem atende o telefone é o cara que tá andando com o Charlie. Então o piloto tá mais bebo que eles. Com licença, gente. Eu tenho que chegar ao banheiro agora. É o celular do piloto. E aí a gente volta pra uma cena dos idiotas no avião conseguindo perseguir o canguru, porque eles percebem ele lá embaixo, por conta da jaqueta vermelha. E aí acontece que ao pegar uma pistola de dardos tranquilizante, eles acabam atingindo o piloto do avião. É uma bagunça que só, e o avião cai. E sim, eles sobrevivem à queda de um avião, porque isso aqui é um filme de comédia. Faz sentido. E se você estiver se perguntando o que tá acontecendo com o canguru, cadê esse canguru no filme? Bom, ele aparece numa cena em off, parece que foi gravada a parte, ou eles colocaram depois essa cena, ali comendo um alcaçuzinho e vendo o avião caindo. É só isso. Enquanto isso, o assassino que ia matar eles começa a perseguir os malucos lá, porque ele fica tipo, pô, eu vou atrás desses caras, não encontrei o dinheiro. Ele liga pro próprio Salvatore e fala que o dinheiro não chegou pra ele, né? E aí o Salvatore fica mais puto ainda. E aí esse assassino começa a procurar esses idiotas com os dois capangas dele. Enquanto os nossos heróis, eles deixam um piloto pra trás lá no avião dele, e eles saem caminhando sozinho no deserto à procura do Jack Legs pra ver se eles têm alguma chance de encontrar esse canguru. E aí eles começam a passear pelo local, enfrentam a tempestade de areia, enfrenta as coisas absurdas e aleatórias que realmente parece que, não sei, não fazem sentido nenhum. Luiz, eu quero voltar pro Brooklyn! Só que chega um momento que o Charlie encontra uma caminhonete no meio do deserto. O que você tá esperando? Entra aí. Tô zoando, era só uma miragem, meu amigo. No final das contas, eles reencontram aquela moça que o Luiz tinha conversado anteriormente, né? Que falava que conhecia onde é que os cangurus poderiam estar. O nome dela é Jessie. Só que o que acontece? O Charlie, ele já tinha visto uma miragem lá do carro e acha que a mulher também é uma miragem. E aí, pra ele certificar que ela é uma miragem, ele põe as duas mãos nos peitos dela. E aí ele descobre que ela não é uma miragem porque ela dá um murro na cara dele. E aí então, meu amigo, acontece uma cena que nesse momento que essa cena acontece, a gente percebe que a gente foi enganado. É você. É, eu mesmo. Adorei a jaqueta, Charlie.
É difícil achar roupa que encaixe no meu ombro. Legal! O Charlie, ele começa a alucinar depois de ter levado esse soco aí, e ele sonha com o Jack Legs. E o Jack Legs começa a falar com ele. E não só falar, o Jack Legs começa a dançar também. E aí ele fala que ele é um canguru irado, esse tipo de coisa e tudo mais. E aí você percebe que era essa a cena do trailer, era essa a cena da chamada do filme. Então, essa era a única cena que tinha no filme do canguru falando. Jack Legs and I'd like to say hello. Mas isso é enganar. Isso, sem dúvida, é uma das maiores decepções que uma criança pode ter. Eu ainda me lembro como se fosse eu assistindo com a minha mãe e isso, essa cena acontece. E tudo que me restou foi tristeza. Você mentiu! Mentiroso! E aí o Charlie acorda, pede desculpa pra Jessie e eles conseguem convencê-la a ajudar eles a recuperar o casaco. Eles não falam do dinheiro, falam do casaco. E dizem que vão dar uns 3 mil conto ali pra ela poder ajudar eles nisso. Ela ajuda. Vamos fazer uma jornada ali pra encontrar uma floresta, que é o local onde ficam os cangurus, vários outros animais, porque tem água lá, passa um rio. E aí a cena de peido, nesse meio caminho que eles estão andando ali, eles conversam uma besteirinha ou outra. Tem uma cena do Luiz ali todo cheio de formiga. Tem uma cena que a Jessie ensina o Charlie a jogar um negócio ali que tem 2 pedras, uma na ponta e outra na outra, uma corda no meio, que é pra poder prender o canguru quando ele vê. E depois dessas cenas, que é o mais aleatório possível, o Charlie e a Jessie eles vão tomar um banho num local ali que tem uma águazinha e pinta um clima romântico. O mínimo interesse em você. Podia me beijar agora que não faria a mínima... Em 5 minutos, o Charlie e a Jessie se apaixonaram um pelo outro. Felizmente, o Luiz tá lá pra estragar esse negócio, né? Ô, fé da puta, filho de rapariga! Enquanto eles estão desbravando aí nesses locais, o Salvatore ligou pros capangas dele também e falou: ó, meus capangas, vão lá olhar. Inclusive o filho do Salvatore, que tem uma rixazinha ali com o Charlie, tá nessa, né? E aí eles vão pra lá pra poder resolver essa parada também. E aí eu não sei, me desculpe o que aconteceu, se eu perdi alguma coisa, não sei quanto tempo é de Nova York pra onde eles estão, lá na Austrália. Eu acho que deve ser muito rápido, porque em segundos esses caras chegam e em outros segundos eles já estão procurando de novo. E no outro dia, quando o Charlie dorme ali com o pessoal e tudo mais, a Jessie e o Luiz, que inclusive nem mostra quando é noite, né? Quando eles acordam, os capangas já estão lá e recepciona eles com um bom dia. E quem acorda eles e quem encontra eles nesse momento são os capangas do assassino de aluguel que foi contratado pelo cabo lá. Só que é tudo muito rápido, entendeu? Porque os caras do Salvatore também já estão lá, estão na colinha deles. Então assim, fica um negócio meio que, ué, como é que tá acontecendo essas coisas tão rápido assim? Mas enfim, o importante é, o assassino de aluguel lá decide que vai levar a Jessie com ele, porque ele vai recuperar o casaco que tá com um canguru e pede pros outros 2 capangas dele darem cabo ali do Luiz e do Charlie. E o Luiz e o Charlie, enquanto estão indo ali, né, eles têm um momento heróico, porque o Charlie decide que não vai mais se deixar ser controlado pelos outros, não vai mais se permitir só fazer as coisas que os outros querem e ataca esses capangas com a ajuda do Luiz e eles conseguem escapar de lá. É quando o Charlie enfrenta esse assassino de aluguel lá que ia matar eles e consegue salvar a Jessie. E aí, nesse momento, é justamente a hora que também chegam os capangas do Salvatore no local, porque é tudo muito rápido aqui no filme. E aí, os capangas do Salvatore pedem ali pro Charlie abaixar a arma, né? Só quando o Charlie abaixa a arma, ele percebe que, na verdade, esses capangas aí queriam era matar eles e o Luiz também. É tarde demais pra isso. Desta vez você pisou na bola. Foi sua última burrada. Como assim? Não entendi. Só que, pra sorte deles, mais uma vez, o Jack Legs aparece, distrai os idiotas, o cacete começa a comer solto, e o Charlie, o Luiz e a Jessie montam em cima dos seus camelos e capam um gato de lá. E aí os caras percebem, começam a perseguir ele de jipe, eu não sei o que é mais rápido, se é um jipe ou se é um camelo, mas enfim, eles saem correndo ali, e aí o Luiz percebe que o Jack Legs está bem pertinho dele, e aí ele, numa manobra muito ousada, consegue pegar ali o pacote com dinheiro, só que aí é numa cena meio incompreensível, de alguma forma, ele tenta parar o camelo acaba parando muito rápido, ele acaba voando, fica numa encosta na beirada de um precipício, só se sentindo preso ali. Só que aí o Charlie consegue agarrar a alça da mochila dele e consegue salvar a vida dele. Então meio que a dívida dos dois ali, né, foi quitada depois de anos. É aí que o capangão lá principal do Salvatore aparece, que é aquele que tinha uma rixa com o Charlie, né? E aí começa a ameaçar ele. Só que a polícia também aparece lá com um monte de helicóptero. E o cara fica muito preocupado. Putz, deu merda e tal. Vai fugir. Só que lembra que a Jessie tinha ensinado ele a jogar o negócio lá pra prender nos pés da galera, né? E tudo mais. E eles ficam presos, caem no chão? Não. Pois é, aqui ele faz isso. E aí ao fazer isso, ele tem essa curva de personagem. Agora o cara é mastro de verdade. Ô, Frank! Lance longo!
O especialista. E aí ele consegue ajudar a polícia a prender os capangas lá. Como a polícia chegou lá, nunca saberemos. Eles dizem que estavam investigando porque viram um movimento estranho ali na cidade, na região, e decidiram investigar e descobriram que eram os cabas e prenderam eles. Aí tem um canguru no filme, né? Ele aparece poucas vezes, vocês perceberam, né? E aí no final das contas, o Charlie encontra o Jack Legs ali, grande protagonista do Jack Legs, apareceu boa parte do filme, né? E eles conversam, o Charlie consegue tirar o casaco dele ali com um jeitinho, fica tudo nice, na paz, de boa. Depois disso a gente tem um saltozinho no tempo, o Charlie tá no iate ali curtindo com o Luiz e com a Jess, e ele revela que tinha umas frutinhas ali, né, que ele tinha provado, inclusive com o Luiz, e ele conseguiu fazer um produto de cosmético com aquilo, investindo os $50 mil do criminoso lá, e agora ele tem um império, ele é um magnata, ele é rico pra caramba, e ele tem uma mulher bonita ali que era o sonho da vida dele. Eles conheceram por 5 minutos e já ficaram completamente apaixonados. E se você me perguntar por que o Salvatore não foi atrás do Charlie, bom, porque o Charlie denunciou anonimamente ele, e todo aquele esquema de drogas ali dele, da cidade, foi acabado. Dedo duro é aquele que trai outra pessoa. E se você me perguntar por que a polícia não pegou os $50 mil que estavam com ele, bom, nunca saberemos como foi que eles conseguiram essa façanha. E assim, esse filme se encerra. Espera um pouco, o filme se chama Canguru Jack. Tem que terminar comigo. Não, concordo. Na verdade, esse filme tinha que ter a tua participação desses dois idiotas. Pelo menos não ser vendido como se eles ficassem o tempo inteiro ao lado de um canguru falante perseguindo ele. Isso aí é golpe, é mentira, isso é enganar. Tá, mas aí, vamos lá. Por que mentiram pra gente, né? Essa é uma boa pergunta. Realmente esse filme aqui era uma bagunça. A história original dele tinha um tom bem mais adulto. Ali pra ser pra 16 anos, 18 anos, só que nas exibições teste, a galera não gostou. E quando tu tá fazendo um filme pra uma faixa etária maior, o mínimo ele ser muito bom. Porque tu já vai perder muito público com o filme não sendo uma classificação livre. É verdade. Nesse roteiro desse filme aí, antes, né? O canguru era apenas um obstáculo. Ele aparecia só em um momento do filme, e era justamente aquele momento que eles tiram foto lá com ele e tudo mais e acham que atropelaram. Só que essa cena era a única que muitas pessoas acharam divertidas na hora das exibições teste. Aí o Warner pensou, ó, vamos ter que mudar isso aí, beleza? Originalmente eles iam se meter com esse negócio de máfia e tudo mais, os dois ali, só que tinha piadas mais adultas, até com um teor mais sexual, e no final das contas eles tiveram que tirar tudo isso e adaptar o roteiro um pouco, mexer uma coisa ou outra, mas ainda assim não o suficiente, né, para transformar o canguru num protagonista. Muito complicado. Só adicionaram umas cenas soltas, que são as cenas que a gente vê em boa parte do filme aqui. Eles pensaram, vamos pelo menos mandar a galera do marketing fazer um marketing foda pra esse filme, anunciando o filme como Canguru Jack, e aí a gente lança essa porra e vai ser um sucesso. Os trailers, os comerciais de TV, até os pôsteres do filme seguiram essa norma. Colocaram um canguru na frente e venderam como se fosse o foco principal, só esses dois caras e um canguru. A história até tenta fingir que é isso que tá acontecendo, que parece que eles sempre estão preocupados com o canguru, etc e tal. Só que o canguru não tem nada de tempo de tela, o maior tempo de tela deles é no primeiro encontro, depois disso não parece que eles têm um desafio de procurar esse canguru. As pessoas foram assistir porque teve uma campanha de marketing que chamou a atenção, mas ao chegarem no cinema e verem que o filme não era o que estava sendo vendido, o boca a boca destruiu esse filme. Ou seja, o marketing levantou, mas o próprio filme deixou ele lá embaixo. Que pena. Mas aí, você também foi enganado por esse clickbait quando era jovem ou nem chegou a assistir esse filme? Comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações porque tem vídeo novo toda semana. Muito obrigado por me receber aí na sua casa. É isso e tchau, tchau.